Hoje nós iremos ler o livro Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, da Maya Angelman. Acredito que o nome dela é esse. Esse será o primeiro livro que a gente vai ler aqui no canal. Espero que vocês gostem. Eu sou o Lucas. Eu sou a Maíra, Miss. Isso. E nós iremos começar um clube do livro aqui. Eu começo ou você começa? Pode começar. Prefácio. Eu tive pais dedicados e que sempre priorizaram os 4 filhos que tiveram. Mas a ideia deles de educar era baseada em disciplina, autoritarismo e violência. E eu entendo o comportamento deles, pois a educação que eles davam era a educação que receberam e que achavam ser a melhor para os filhos. Só que, a passar das boas intenções, as ações deles acabaram causando sofrimento e consequências emocionais para mim e para os meus irmãos. Por muitas vezes, me senti inadequada, insegura. Tinha dificuldade de dizer não e de saber o que era realmente que eu gostava, pois acabava sempre me preocupando em agradar os outros, sem contar o medo de errar e o perfeccionismo para paralisantes. E o curioso é que eu não lembro de nenhum dos meus motivos pelos quais que eu apanhei ou fui repreendida pelos meus pais. Mas lembro exatamente de como eu me sentia. Me sentia sendo injustiçada. Me sentia invisível, sem voz, inadequada e diminuída. Como se ninguém no mundo se importasse comigo. Meu coração era cheio de mágoas. Quando eu engravidei, não sabia nada sobre educação positiva, respeitosa ou qualquer assunto relacionado a isso. O que eu sabia é que não queria que os meus filhos se sentissem como eu me sentia. Queria que eles se sentissem ouvidos e queria muito ouvir. Aos poucos fui pesquisando e procurando mais sobre educação. E tudo que fui aprendendo fazia muito sentido dentro do que eu acreditava. Felizmente, eu não precisava replicar integralmente a educação que recebi. Foi fácil e natural aplicar a educação positiva, pois ela curava minhas dores. Era essa a educação que eu gostaria de ter recebido. Nesse interesse pelo assunto, em algum momento me deparei com um vídeo da Maya nas redes sociais e comecei a acompanhar seu trabalho. Fiquei encantada com a facilidade dela de transmitir os conteúdos e em simplificar assuntos que parecia complexo para tanta gente. Fiquei e fico feliz de ver alguém com conhecimento tão rico e com uma didática tão boa alcançando milhões de pessoas. Consigo enxergar uma transformação de verdade e fico cheia de esperança no futuro. Imagino a quantidade de crianças que têm suas criações impactadas com tudo que ela ensina. Quantas vidas melhoradas. Um impacto imenso na vida da próxima geração. Neste seu segundo livro, Maya nos propõe revisitar nossa criação e nossas próprias feridas com questionamentos e sugestões de tarefa. Refletir e questionar nossa crença e entender que os nossos gatilhos não são só um auxílio ao nosso processo de autoconhecimento, mas também nos ajuda a não repetir padrões da nossa própria criação e que não deveríamos replicar. Ela também dá exemplos de como colocar a educação positiva em prática e o que facilita o processo de aprendizagem. Sei que para uma grande parte dos novos pais e mães, essa facilidade em aplicar a educação positiva não é tão natural. Quando a violência, o autoritarismo e o desrespeito são as únicas referências que você tem para educar crianças. Pode ser complexo de ter de desconstruir esse universo e criar novos padrões de comportamento e de atitudes. Nesse livro, este livro é uma ótima ferramenta para quem quer
quebrar o ciclo da violência e criar os filhos de uma maneira mais respeitosa e reduzir danos futuros. Espero que você aproveite as atividades, absorva os conteúdos e que isso lhe ajude a ter um relacionamento mais saudável e respeitoso com as suas crianças ou com outras crianças que você conviva. É, Morgana Seco. Acredito que é isso. Apresentação. Ao contrário do que ouvimos falar por aí, não é por meio da dor que nós prosperamos, e sim pelo amor. Neste livro quero apresentar, essencialmente, 2 pontos que nos impedem de praticar esse amor com nossos filhos: os nossos próprios traumas e a sociedade adultista, termo que explicarei ao longo do livro. Em 2018, quando a educação positiva cruzou meu caminho, senti que havia uma luz no fim do túnel. Isso porque eu me achava a pior mãe do mundo. E senti uma necessidade avassaladora de proteger e salvar meus próprios filhos de mim mesmo. Amo meus filhos visceralmente, mas ao mesmo tempo, à época, eu me transformava, em certos momentos, na pior inimiga deles. O que, por sua vez, gerava em mim uma imensidão de culpa e uma sensação de fracasso sem tamanho. Ao me deparar com os conteúdos da educação positiva, senti que havia ali ao menos uma pequena chance de transformar esse cenário. Sendo assim, mergulhei nesse universo com todas as minhas forças, porque o desejo de mudar para e pelos meus filhos ardia intensamente em mim. Mesmo assim, algum tempo depois de estudar a respeito e de, inclusive, notar mudanças na nossa relação, percebi que minha evolução nessa nova jornada havia estagnado. Eu seguia tudo o que os profissionais da educação indicavam fazer. Compreendia os fundamentos, mas sentia que com os meus filhos não funcionava tanto. E aqui coloco funcionava entre aspas. Porque, de fato, a educação positiva não é para funcionar com as crianças, e sim com os adultos. Eu, por exemplo, lia e ouvia relatos de crianças sendo acolhidas e sentindo alívio ao serem abraçadas pelos pais, mas não conseguia praticar isso com as minhas crianças. Na verdade, parecia acontecer o contrário. Quanto mais tentava, pior ficava o choro. O que eu ainda estava fazendo de errado? Afinal, conhecia e compreendia a teoria, mas na época, o resultado ainda não era o esperado. Em um dia em que estava bastante triste, a sensação avassaladora de fracasso tomava conta de mim e senti vontade de chorar. Sentia tanta vergonha que não conseguia contar para nenhuma outra mãe sobre os desafios que vinha enfrentando. Somente tinha coragem de confessar minhas dores e medos ao meu marido. Nesse dia, a garganta apertou e senti um nó dentro dela, do tamanho de uma bola de futebol. Estava profundamente entristecida, mas não queria ceder ao choro ainda mais na frente das crianças. Pela primeira vez, percebi com clareza que não me permitia chorar. E tal percepção me deu um estalo, um clique transformador. Como eu esperava que meus filhos se sentissem acolhidos por mim quando choravam, se não permitia nem eu mesma chorasse? Desde então, iniciei uma autoinvestigação e autoanálise para compreender o porquê da existência desse meu bloqueio. Comecei a notar os julgamentos que surgiam à minha mente nos momentos de tristeza. Chorar é coisa de gente fraca. Seus filhos não podem te ver chorar. Tem tanta gente que está muito pior do que você, então pare de frescura. Tem que sempre ver o lado positivo das coisas. Então show tristeza e bola pra frente. Chorar não resolve nada. Todos esses julgamentos me impediam de viver um processo simples, natural e humano, que é o de sentir. E como consequência, quando meus filhos choravam, eu acabava projetando esses mesmos julgamentos sobre eles.
Que frescura esse choro! Mas eu faço de tudo para essa criança, que ingrata por estar chorando agora. Minhas crianças têm de ser fortes, então preciso mesmo ser dura com eles. É claro que entendo que se minha mente estiver sendo rondada por julgamentos assim, jamais conseguirei de fato acolher genuinamente o choro dos meus filhos. Acabarei consciente ou inconscientemente querendo manipular ou cessar o choro deles, porque no fundo existe em mim um preconceito relacionado ao choro. Então, finalmente, entendi que nada me adiantava frases prontas ou ferramentas para acolher meus filhos, se nem a mim mesma eu conseguia acolher, e se não acreditasse de fato que o choro era uma expressão natural e que por isso precisava ser acolhido livremente, existia, existia, querendo ou não, um bloqueio dentro de mim. E isso acabava refletindo na forma como eu me comportava diante das expressões emocionais dos meus filhos também. Ao chegar a essa conclusão, comecei a olhar com mais cuidado para as minhas relações, meus julgamentos, meus gatilhos, a fim de observar melhor a forma com que eu lidava com os comportamentos e as emoções dos meus filhos. Desse modo, percebi a dureza com a qual eu me tratava e como, em consequência, espelhava isso nos meus filhos. Iniciava-se ali um caminho para o autoconhecimento, como nunca acontecera antes na minha vida. Foi só depois de começar esse processo que realmente pude me conectar com as minhas crianças e experienciar pela primeira vez, depois de algum tempo, a sensação de acompanhar o choro dos meus filhos sem manipulá-los, de simplesmente ser um porto seguro para eles, sem me desesperar diante dos sentimentos que demonstrava. Dar esse primeiro passo no autoconhecimento me possibilitou uma compreensão muito mais profunda e clara da potência da educação positiva, como um caminho que pode resgatar o verdadeiro amor, não só pelos nossos filhos, mas também por nós mesmos. O primeiro passo é, então, perceber a maneira como o fato de sermos adultos feridos pode acabar resultando em termos filhos sobreviventes. Mas há um outro desafio para os pais, a sociedade adultista. O adultismo é um sistema de opressão e abuso de poder do adulto sobre a criança, assim como é todo e qualquer caso de excesso de poder empregado por alguém com certo poder e direcionamento a alguém em posição inferior na hierarquia. Se pararmos um instante para observar a sociedade, percebemos que nossas crianças têm pouca voz. As crenças comuns que nos permeiam incentivam o uso de castigos físicos, emocionais contra as crianças. Inclusive, existem inúmeros ditos profissionais que, com a justificativa de não as deixar mimadas, sugerem, por exemplo, deixar crianças chorando em vez de acolhê-las. Muitas escolas ainda usam o cantinho do pensamento, onde a criança é deixada para que possa pensar a respeito de algum comportamento que teve, ao qual é considerado inadequado pela sociedade. Como se isso fosse causar alguma reflexão revolucionária dentro da mente da criança. Ainda hoje existem programas de televisão que ensinam a ignorar aquilo que rotulam como mau comportamento e a premiar o que consideram bom comportamento, tratando nossas crianças como se estivessem inscritas em um programa de adestramento. Todas essas e muitas outras práticas são nocivas para as crianças, e como pais e adultos cuidadores, podemos blindá-las da maioria delas. O maior fator protetivo contra traumas absorvidos ainda na infância
a uma relação de segurança. E ao longo do livro, quero munir você com as informações necessárias para que possa reduzir na sua criança. Reduzir na sua criança os danos da toxicidade existente na visão adultista sobre a criança e seus comportamentos. Quando falo de educação positiva com frequência, ouço isso é tudo mimimi, uma inversão de valores. É o adulto que manda e pronto. O que precisa ficar claro aqui é que, na verdade, os valores já estão invertidos. E já faz muito tempo, pois embora nós adultos sejamos o cérebro maduro da relação, muitas vezes ainda esperamos que os filhotes humanos se adequem a nós. Acreditamos que nossas crianças devem facilitar nossa vida e cobramos que elas se comportem como se fossem pequenos adultos. Já passou da hora de revertermos os valores para que a dinâmica compatível com a nossa espécie e natureza funcione. Ou seja, é preciso entender que é o adulto que se adapta à criança e não ao contrário. Dessa forma, poderemos oferecer uma infância que promova saúde em termos emocionais e físicos às nossas crianças. Sendo assim, este livro é um convite, teórico e prático, para que você volte comigo às origens da nossa espécie. É um convite para perceber que a dor não promove a vida, mas o amor sim. Não tenho a pretensão de acreditar que seja possível mudar o mundo com um livro, mas talvez seja possível transformar o mundo de algumas pessoas com esta obra. Ainda somos todos nós adultos feridos, criando filhos sobreviventes. Mas é possível quebrar este ciclo. Juntos, você e eu podemos ser o início dessa revolução amorosa. O que há de diferente nesta obra? Quando escrevi meu primeiro livro, intitulado A Raiva Não Educa, a Calma Educa, havia uma clara intenção: criar uma porta de entrada para pessoas que até então nunca tinham ouvido falar de educação positiva. Queria um livro sucinto, direto, que provocasse reflexões, principalmente a respeito de como oprimimos as crianças sem sequer percebê-los. Meu primeiro livro foi uma tentativa de fazer as pessoas darem uma chance à educação positiva, tema que tanto gera controvérsias, críticas e resistência em nossa sociedade adultista. A leitura do meu primeiro livro não é obrigatória para a compreensão desta presente obra, mas lhe ajudará a ter um entendimento mais aprofundado dos temas que serão tratados aqui. Inclusive, alguns pontos serão retomados por se tratar de conceitos fundamentais para a compreensão de certos conteúdos. Contudo, escrevo esta segunda obra com 3 intenções: aprofundamento, autoanálise e prática. Desejo levar o leitor a um aprofundamento dos fundamentos da educação positiva, em especial do apego seguro, que é o maior recurso de prevenção ao trauma, capaz de afetar direta e positivamente o desenvolvimento físico e emocional de uma criança e de reverberar em sua vida adulta. Não seja possível evitarmos todos os traumas, mas é absolutamente possível reduzirmos os danos quando temos mais conhecimento sobre o desenvolvimento humano e das necessidades básicas dos filhotes. Esse foi um pedido de alguns leitores acerca do meu primeiro livro, e que, com satisfação, desejo atender esta obra. A autoanálise é o segundo recurso que pretendo implementar neste livro, porque senti a necessidade de gentilmente direcionar melhor o olhar do leitor para suas próprias feridas, mas não pela perspectiva do adulto que você é hoje, e sim pela criança que já foi. Coloquei então algumas pausas para reflexão ao longo do livro. Espero que essas reflexões levem o leitor a um nível de compreensão ainda maior de como o nosso passado, de fato, influencia o nosso presente.
Sem essa compreensão, infelizmente, continuaremos perpetuando o mesmo ciclo de inconsciência e dor nas futuras gerações. É importante frisar que não existem respostas ou sensações certas ou erradas para essas reflexões. São apenas instigações criadas para promover um aprofundamento no autoconhecimento e assim trazer mudanças na dinâmica entre você e suas. Pode ser, inclusive, que você não tenha memórias explícitas sobre as perguntas que farei. Sabia que não é necessário que se lembre? Às vezes o que fica marcado em nós é uma lembrança física que podemos se apresentar como um desconforto diante da pergunta posta. Confie no seu corpo. Ele é uma fiel testemunha do que você viveu. Leviene, 1993. Mesmo que você não se lembre, então o caso não tenha caso não tenha uma memória, anote a sensação que surgiu diante da pergunta para reflexão. Já a parte prática do livro foi um desafio para mim. Uma das sugestões que recebi a respeito do meu primeiro livro foi a de implementar mais conteúdos práticos para os adultos aplicarem com as crianças. Particularmente, não acredito em aplicação, ferramentas ou até mesmo em atalhos, mas encontrei um caminho para ajudar meus leitores a terem uma experiência mais prática do que é viver a educação positiva, por meio de relatos de pessoas sobre o desafio que vivenciei e de como os conduzi com as minhas próprias crianças. Por fim, o último capítulo tem um relato pessoal a respeito da minha jornada como mãe. Espero que minha vivência ajude você a ampliar seu repertório e seu olhar sobre como viver educação positiva. Antes de continuar, há alguns pontos que preciso deixar registrados. Pode ser que ao longo da leitura você sinta lampejos de culpa por já ter desrespeitado sua criança em algum momento da relação entre vocês. Posso dizer que também já fui desrespeitosa com os meus filhos. E hoje uso a culpa como combustível para minha mudança. E quando esse sentimento surgir, convido você a refletir sobre 4 pontos. O que passou, passou. Não tem como voltar atrás e tampouco precisamos fazê-lo. Trabalharemos com o que temos agora em nosso presente. Reforço que nosso trabalho como adultos criadores não é gabaritar ou sermos perfeitos, e sim reduzir danos, um conceito precioso que aprendi na terapia. A culpa servirá de combustível para agirmos de forma diferente da atitude que tivemos antes. Ela não é necessariamente acusadora. Na verdade, é um sentimento capaz de promover em nossa reflexão acerca das nossas ações e possíveis mudanças. E qualquer passo em prol da afetividade e conexão já promove uma redução de danos. Com certa frequência, ouço que a educação positiva é mais um peso para os pais, que é muito difícil viver e colocar em prática. A respeito disso, quero dizer que se nós tivéssemos crescido em relacionamentos abundantes e seguros, não teríamos dificuldade em promover esse cenário aos nossos filhos. Como a maioria não cresceu nesse contexto, é como se precisássemos agora aprender um novo idioma que nunca chegamos a ouvir falar antes. É difícil sim, e muitas vezes os caminhos podem não ser naturais. É um processo de readaptação que pode durar uma vida inteira, mas garanto que ao estarmos vivenciando a educação positiva, voltamos às nossas origens. Como espécie humana, fomos programados para educar com conexão
afeto e respeito. Espero que o presente livro encoraje esses pais e demais adultos a cuidarem e adultos cuidadores a continuarem na trajetória da educação positiva e que os faça lembrarem de que toda intervenção positiva na vida das crianças já representa uma redução de danos, tanto da sociedade adultista quanto nos nossos próprios traumas. Por fim, para deixar bem gravado mesmo, não se trata de perfeição. Não queira gabaritar. Você não precisa fazer. Como escreve a psicóloga suíça Alice Hiller, o lugar de perfeição não está disponível para ser ocupado por nós. Quando estamos na busca da perfeição, é como se ainda nos comportássemos como a criança que um dia fomos, que não tinha permissão de errar ou falhar. É como se ainda existisse um papai ou uma mamãe internos nos apontando um dedo, nos ameaçando de castigo. Seus filhos não precisam que você seja perfeito. Eles precisam que você seja consciente do que faz e que se comprometa a melhorar, um passo de cada vez. Então concentre-se na redução de danos. Pausa para a autorreflexão. Como você lida com os seus erros? Você se permite errar e consegue reconhecê-los? Tenta disfarçar. Nega ter errado? Disfarçar ou negar os erros é um mecanismo de proteção. Caso você tenha a tendência de fazer isso, consegue imaginar por que você aprendeu a reagir assim diante dos seus erros? Na sua criação, havia espaço para errar? Como você está sendo tratado ao errar? Capítulo 1. Educação positiva não é modinha. Se as punições educassem, há séculos a espécie humana não cometeria mais crimes. Ao contrário do que se pensa, os embasamentos da educação positiva e de como ele é um fator protetivo para o desenvolvimento da criança não são tão recentes. A literatura sobre o tema desde o final do século XIX. Em obras do educador e filósofo austríaco Rudolf Steiner, quanto ao desenvolvimento infantil sob a ótica da antroposofia, assim como as obras da pedagoga e doutora italiana Maria Montessori, que remontam ao início do século XX. Essas foram tentativas primordiais para levar aos adultos uma visão mais adequada sobre a infância. E embora ainda fossem totalmente centradas nas necessidades das crianças, já traziam um contrapeso ao adultismo vigente. Na década de 1950, houve um considerável avanço na conscientização das necessidades emocionais das crianças por meio do trabalho acadêmico do psiquiatra e psicanalista inglês John Bowlby, criador da teoria do apego, um dos pilares da educação positiva. O que fundamenta essa teoria é que o apego é um movimento biológico da nossa espécie e que as crianças intuitivamente desejarão se aproximar e se conectar com seus adultos cuidadores, visto que, em termos evolucionistas, isso aumenta a chance de sobrevivência dos filhotes humanos. Bowlby conclui que quanto mais seguro for o apego entre o adulto cuidador e sua criança, melhor esta poderá se desenvolver emocionalmente. Nessa época, as evidências eram mais voltadas para os benefícios emocionais. Mas algumas décadas depois, a ciência mostraria também os benefícios físicos. Se Bowlby enfatizou a importância de um apego seguro da infância,
Uma outra pesquisa ressaltou os danos da falta de uma relação segura da criança com os adultos cuidadores. O estudo acerca de experiências adversas na infância. Essa é uma das mais robustas pesquisas, com quase 10.000 participantes, sobre a importância de se preservar a criança e a infância, que foi publicada em 1998 pelos médicos estadunidenses Dr. Vincent Felice e Dr. Robert Anda. Os participantes foram questionados sobre 10 experiências adversas específicas vividas durante a infância. Abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, negligência física, negligência emocional, doenças mentais em um dos adultos cuidadores, pai ou mãe encarcerados, figura materna tratada com violência, abuso de drogas e divórcio. Com o resultado, o estudo observou que quanto mais experiências adversas uma pessoa havia experienciado em sua infância, maiores foram as manifestações de doenças cardíacas, respiratórias e autoimunes, assim como foi notado maior índice de abuso de drogas e suicídio. A gente vai parar por aqui, tá? O objetivo é que a gente leia 30 minutos do livro por dia, então amanhã a gente se vê lendo mais 30 minutos. O que você achou do livro? Muito bom. Muito bom. Eu achei assim, o Israel né? Pessoal, então é isso. Depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre o livro. Achei interessante, ela não mostrou os conceitos agora, né? Ela falou só sobre o autoconhecimento que ela teve, né? E não mostrou todo o conceito. Então, como a gente vai começar aí agora, o primeiro capítulo, talvez a gente entenda mais o conceito um pouquinho mais pra frente. É isso aí. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.